Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre matriz inversa. Mas para poder conseguir acompanhar esse vídeo, é importante que você saiba o que é uma matriz, tá? É importante que você saiba o que é uma matriz e que você saiba como que faz o produto entre matrizes, tudo bem? Caso você não saiba, eu recomendo que você dê uma pausa nesse vídeo, revise esse conteúdo e depois que estiver claro para você, pode voltar aqui e continuar a assistir, tudo bem? Então vamos lá. Antes de falar de matriz inversa, vamos lembrar de uma propriedade dos números reais, que é a seguinte: se a gente tem um número real A qualquer, tal que esse número real A é diferente de zero, então a gente pode dizer que existe um outro número real B, tal que quando eu multiplico A vezes B ou B vezes A, o resultado é igual a 1. Tudo bem? Quando isso acontece, a gente diz que B é igual a 1 sobre A, e isso é o mesmo que o inverso de A. Tudo bem? Isso aqui é claro para você? Porque a única forma desse produto aqui ser igual a 1 é que eu divida o meu A por ele mesmo, certo? Qualquer número dividido por ele mesmo vai ser igual a 1. Por isso que o meu B ele é igual a 1 sobre A. Tudo bem? E esse número a gente chama de inverso de A. Então, quando isso acontece, a gente pode dizer que o nosso A, o nosso número real A, ele é invertível. E é isso que é uma mesma lógica, uma lógica muito parecida que a gente vai usar para o caso de matrizes. Então, digamos que a gente tenha uma matriz quadrada A qualquer, e essa matriz quadrada ela tem ordem n, ou seja, ela tem n linhas e n colunas. A gente vai falar que a nossa matriz A ela é invertível ou não singular se existir uma outra matriz quadrada B de ordem n, ou seja, tem a mesma ordem da nossa matriz A, tá? E se essa matriz B existe de tal forma que, quando eu faço A vezes B ou B vezes A, o resultado é sempre o mesmo, e é uma matriz identidade de ordem n. Tudo bem? Ou seja, uma matriz com a mesma quantidade de linhas e colunas que as minhas matrizes B e A. Tudo bem? Se essa matriz B ela existir, então significa que a gente diz que B é igual a A elevado a menos 1, então a gente representa essa matriz B dessa forma aqui, e a gente chama essa matriz de inversa de A. Tudo bem? Então, esse é o conceito de matriz inversa. E é importante destacar aqui que matrizes inversas só vão existir para matrizes que são quadradas, tudo bem? Então, são matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e de colunas. Mas, não necessariamente toda matriz quadrada vai ter uma inversa. Não vai ser isso daqui que acontece para os números reais, não necessariamente vai acontecer para toda matriz que é uma matriz quadrada. Tá joia? É importante que isso fique bem claro. Então vamos ver um exemplo. Vamos ver esse exemplo aqui embaixo. Aqui eu dei uma matriz A, né, que é uma matriz de ordem 2, certo? Porque ela tem duas linhas e duas colunas. E eu já dei aqui a sua inversa, que é também uma matriz quadrada de ordem 2. Vamos ver se realmente essa matriz que eu dei aqui é a inversa da matriz A. E como é que a gente verifica isso? A gente vai ter que fazer o produto entre A vezes A elevado a menos 1 e verificar se o resultado dessa multiplicação matricial vai ser uma matriz identidade de ordem 2. Então vamos fazer essa conta. Deixa eu só dar uma arredadinha aqui para poder ficar com mais, para a gente poder ter mais espaço aqui. Então vamos lá. Como é que a gente faz produto entre matrizes mesmo? Primeira coisa, a gente vai verificar se a gente pode fazer essa operação matricial, se a gente pode fazer esse produto, né? Então a gente vai ver se o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso daqui, nesse caso que a gente está olhando, é verdade, então a gente pode fazer o produto matricial. E a minha matriz resultante,
o resultado desse produto entre matrizes vai ser uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas da primeira matriz e a mesma quantidade de colunas da segunda matriz. Então, vai ser uma matriz 2 por 2, ou seja, uma matriz quadrada de ordem 2. Beleza? E o que a gente faz agora? A gente vai pegar e multiplicar a primeira linha com a primeira coluna para poder achar o primeiro elemento aqui na coluna, na linha 1 e coluna 1 da minha matriz resultante, né? E o que vai ser isso daqui? Olha, 2 vezes meio, o que é 2 vezes meio? 2 vezes meio é a mesma coisa que 2 sobre 2, e 2 sobre 2 é o mesmo que 2 dividido por 2, e isso aqui é igual a 1, certo? E, então, eu vou colocar aqui 1 mais, deixa eu só apagar essa parte aqui, então vai ser 1 mais 1 vezes 0. Só que qualquer número vezes 0 é igual a 0, certo? Então, o resultado desse produto aqui vai ser 0. 1 mais 0 é igual a 1, então o primeiro elemento aqui da nossa matriz resultante já está dado. Beleza? Qual que é o próximo passo? Agora eu vou calcular esse carinha aqui, o carinha que está na segunda linha e primeira coluna da matriz resultante. Então, segunda linha, primeira coluna, eu vou fazer esse produto entre linha e coluna. Aqui vai ser, então, 0 vezes meio, certo? Só que qualquer coisa vezes 0 é igual a 0. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 0 mais alguma outra coisa. Vamos lá, vamos para o segundo elemento aqui, que vai ser o 3. E o 3 eu vou multiplicar pelo 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, aqui no final eu vou ter 0 com mais 0, que é 0. E está dado o nosso segundo elemento da nossa matriz resultante. Tá certo? Show de bola, né? Então, vamos calcular agora esse cara aqui. Quem que é esse cara? É o cara que está na segunda coluna e na primeira linha. Primeira linha vezes a segunda coluna. Tá certo? Vamos fazer esse produto então. O que a gente tem que multiplicar aqui? A gente tem que multiplicar o primeiro 2 pelo menos 1/6. Aqui tem uma multiplicação entre sinais, né? Aqui é mais 2 vezes menos 1/6, então no final vai ser menos. A gente vai ter alguma coisa que é igual a menos. E o que vai ser? 2 vezes 1/6. Isso é a mesma coisa que menos 2 sobre 6. Eu posso dividir em cima e embaixo por 2, certo? Eu posso simplificar essa minha fração e no final eu vou ter menos 1/3, tá certo? Então aqui eu posso escrever menos 1/3. Show de bola, né? Vamos para a segunda parte então, que vai ser multiplicar o 1 que está aqui na primeira linha pelo 1/3 que está aqui na segunda linha e segunda coluna da segunda matriz. Então, aqui vai ser menos 1/3 mais 1/3. Menos 1/3 mais 1/3 é 0, certo? Então, aqui vai ser igual a 0. Falta só mais um númerozinho aqui, que é o número que está na segunda coluna e na segunda linha da matriz resultante. Então, a gente vai ter que multiplicar a segunda linha pela segunda coluna para poder achar esse último elemento que está faltando. E o que vai ser isso? Vai ser 0 vezes menos 1/6, que vai dar 0, certo? Então, aqui seria 0 mais alguma outra coisa. E aqui vai ser 3, vezes 1/3. E 3 vezes 1/3 é a mesma coisa que 3 sobre 3, que é a mesma coisa que 1. Então, aqui vai ser, aqui o nosso elemento vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. E quem que é essa matriz aqui que a gente achou? É a matriz identidade de ordem 2, é ou não é? Isso daqui é a matriz identidade de ordem 2. Por quê? A matriz identidade ela é uma matriz que tem uns na sua diagonal principal e todos os outros elementos são iguais
a 0. Então, é uma matriz identidade de ordem 2. Logo, o primeiro passo, né, para a gente poder verificar se essa matriz aqui ela é realmente uma inversa de A, o primeiro passo está feito. A gente não pode concluir logo de cara, só fazendo essa primeira multiplicação, que essa aqui é a nossa matriz inversa de A, tá? Por quê? Porque a condição é que A vezes a sua inversa seja igual à matriz identidade, mas o contrário, se eu fizer a multiplicação, se eu fizer A menos 1 vezes A, também tem que ser igual à inversa. Então, a gente tem que fazer o produto dessas duas formas diferentes e verificar se vai dar o mesmo resultado. Por que isso é importante? No caso de produto entre números reais, isso sempre vai dar certo, né? Essas duas formas aqui de multiplicação, elas são equivalentes. Mas no caso de matrizes, isso nem sempre vai dar certo, tudo bem? Nem sempre fazer uma matriz A por uma outra matriz B vai ser igual a fazer B vezes A. Isso aqui nem sempre vai ser verdade. Por isso que é importante a gente multiplicar aqui embaixo. Aqui em cima a gente fez A vezes A menos 1. Então, é importante agora a gente verificar A menos 1 vezes A, tá certo? E só depois que a gente fizer essa multiplicação, se o resultado for igual à matriz de identidade de ordem 2, aí sim a gente pode afirmar que a matriz A é invertível e que A elevado a menos 1 é a sua inversa. Mas eu não vou fazer aqui o produto, vou deixar esse passo com você, tudo bem? Uma vez que a gente entende o que é uma matriz inversa, se uma matriz é ou não invertível, a gente pode entender como que encontra a tal matriz inversa, certo? E qual que é o passo a passo para poder encontrar essa matriz inversa? Bom, aqui a gente vai ter que montar uma matriz aumentada. Que matriz aumentada vai ser essa? Vai ser a minha matriz A, que é a matriz que eu quero achar inversa, que eu quero saber se ela é invertível, e a matriz identidade que tenha a mesma ordem que a minha matriz A. Lembrando que a matriz A tem que ser uma matriz quadrada. Se não for uma matriz quadrada, então automaticamente ela não vai ser invertível. Tudo bem? Uma vez que a gente monta essa matriz aumentada, nós vamos escalonar. Nós vamos deixar essa matriz aumentada na forma escalonada reduzida. Tudo bem? E com isso a gente vai obter uma matriz uma matriz aumentada que eu estou chamando a primeira parte dessa matriz de S, uma matriz S, e do lado direito nós vamos ter a matriz B. Essa matriz aumentada aqui nada mais é do que a forma escalonada reduzida dessa matriz aumentada aqui. Tá joia? Feito isso, o que a gente vai analisar? A gente vai analisar que cara que tem essa nossa matriz S, a matriz que a gente encontrou depois de fazer o escalonamento. Se a matriz S ela foi igual à matriz identidade de ordem N, isso significa que a minha matriz A ela é invertível e logo essa matriz B que a gente achou no outro lado vai ser igual à inversa de A, tá certo? Agora, se a minha matriz S ela for diferente da matriz identidade, isso significa que a matriz A ela não é invertível, ou seja, ela é uma matriz singular. Tá joia? Vamos ver um exemplo disso para poder ficar mais claro. Aqui eu tenho uma matriz A de ordem 2, que é a mesma matriz A que a gente viu no exemplo anterior. E o que a gente vai ter que fazer para poder verificar se ela tem ou não inversa? A gente já sabe que tem, porque por causa do exemplo anterior, né? Mas vamos supor que aqui a gente não soubesse. O que a gente poderia fazer? A gente vai fazer a matriz, escrever, né? A matriz aumentada da matriz A com a matriz identidade de ordem 2, que no caso vai ser a matriz que tem 2 1s aqui na diagonal principal, e no restante vai ter zeros. E agora a gente escalona essa matriz e vê o que acontece. Eu não vou fazer o passo a passo do escalonamento aqui, mas você pode tentar fazer aqui na sua casa. Eu vou dar direto o resultado desse escalonamento, que vai ser essa matriz aumentada aqui, tudo bem? Então, só daqui
Para cá eu só escalonei. E a gente observa que, feito esse escalonamento, a nossa matriz S, que seria essa matriz aqui, ela é igual à matriz de identidade de ordem 2, certo? Porque na diagonal principal eu tenho uns e no restante da minha matriz eu tenho zeros. Então, tá ok esse passo aqui. Então, a minha matriz A, ela é sim invertível. E quem que é a inversa dessa nossa matriz A? A inversa nada mais é que a matriz que eu obtive fazendo escalonamento, que está aqui do lado direito dessa matriz aumentada. Então, essa daqui é a inversa de A. Observa que essa é a mesma matriz que a gente viu no exemplo anterior, ok? Então, é assim que a gente acha a inversa de uma certa matriz. Se a gente verifica se ela tem ou não inversa e logo de cara já acha também essa inversa, tá certo? Vamos ver um outro exemplo aqui para poder fechar, que é esse exemplo aqui. Essa é uma matriz A de ordem 2 também, tá? Uma matriz A de ordem 2, e montando o sistema, ou melhor, montando a matriz aumentada dessa matriz A com a identidade de ordem 2, a gente observa que a matriz aumentada já está na forma escalonada reduzida, e que essa matriz aqui, ela é diferente de uma matriz identidade de ordem 2. Logo, essa matriz A aqui, ela não é invertível. Tá certo? Então, por hoje, nesse vídeo aqui, é isso que eu queria falar. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever e de deixar seus comentários. Tá joia? Te vejo numa próxima.